Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica, significa dizer que nós estamos seguindo o passo a passo da Bíblia, não na ordem que ela está posta, nos livros, mas de acordo com a ordem cronológica do tempo. Hoje, Gênesis 42, e vamos ver se a gente chega até o 43, mas nós estamos lendo sobre José, e José agora vai receber os irmãos, porque a fome ela alcançou o acampamento de Israel, que era Jacó. E agora vamos ver o que vai se desenvolver daqui e qual lição nós tiramos. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, eu entrego essa meditação nas Tuas mãos e que o Senhor fale conosco, pois a Tua palavra é viva e poderosa e ela produz a salvação. Então nos dá fé para nós vencermos todas as lutas que nós temos travado, mas acima de tudo manter a nossa salvação, que assim seja. Versículo 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns aos outros? Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia: para que não suceda, porventura, algum desastre. O comentário diz assim: Benjamim era filho de Raquel, assim como José. Quando os irmãos concordaram com Jacó em poupar o irmão mais jovem da viagem, revelaram que tinham amor por ele e consideração pelo pai. Isto é, o tratamento dispensado a Benjamim não era de ódio como que foi conferido a José. Porque eles também viram o mal que eles causaram ao pai. Com certeza nessa altura, eles já eram pais também. Então eles sentiam o amor de um pai para com o filho. Então, eles sabiam agora a dor que o pai sentiu na perda de José, sem saber notícias, sem ter o rastro de José e o paradeiro dele. Só tinha veste molhada de sangue, mais nada. Mas agora os irmãos estão descendo para o Egito. Deus está entregando os irmãos dele nas mãos de José, porque José agora no Egito é governador. Você veja uma coisa aqui interessante, Aqueles que tanto te fizeram mal vão buscar ajuda em você. Qual será a sua reação? Vamos ver a reação de José. Será que José vai se vingar agora dos irmãos, aproveitar que ele está por cima? Como a gente diz no Brasil, está por cima da carne seca, agora ele vai aproveitar para se vingar dos irmãos. Será que essa é a atitude certa? Vamos ver. No 5. Assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele com o rosto em terra. Você lembra-se daquele sonho de José? Quando os irmãos se inclinavam para ele, o molho de trigo se inclinava, ou as estrelas, enfim. Olha o sonho dele se cumprindo. Mas quantos anos se passaram? Às vezes a pessoa ela pensa assim, eu vou pedir algo para Deus, Deus vai fazer de imediato já. Mas nem sempre Deus responde como nós queremos. Porque nós temos que entender uma coisa, a vontade dele é que tem que ser feita e não a minha. Aí o 7. José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou-lhes asperamente, disse-lhe: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. O comentário diz: o encontro de José com os irmãos. Após muitos anos, José reencontrou os irmãos. Quantos pensamentos e lembranças devem ter vindo à mente dele? Aquele que o havia desprezado, maltratado e que para não o matar venderam-no como escravo, estavam ali diante dele prostrados, implorando por alimento. Ele não se vingou dos seus irmãos, nem tripudiou sobre eles. Ao contrário, tratou-os com misericórdia e justiça. Como você reagiria diante daqueles que lhe tiraram tudo, o humilharam e lhe fizeram mal, como José? Então, Deus às vezes até permite que essa situação aconteça para saber qual é a sua reação. E diante dela você vai se conhecer, Porque hoje a gente lê a história de José, aí você até admira, a força de José em perdoar os irmãos, mas
E você, né? Você vai se conhecer na hora da aflição, da dor. No 8, José, pois, reconheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Natural, né? José estava vestido como egípcio. Eles não queriam mais imaginar que José pudesse vir se tornar ou estar naquela condição de posição, né? No 9, então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E eles lhe disseram: não, antes vieste para ver a nudez da terra. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhe disse José: isto é o que vós tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. José estava provando os irmãos para saber se eles ainda eram o mesmo do passado ou se eles tinham mudado, quer dizer, dando uma chance para eles. No 16, enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se a verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: fazei isto, e vivereis, porque eu temo a Deus. Ali ele já deu uma dica, mas eles não se aperceberam. O desespero, normalmente, ele cega completamente a pessoa, não deixa ver a resposta diante dos olhos. No 19, se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos presos na casa de vossa prisão, e vós ide, levai mantimento para a fome da vossa casa. Trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Não seria fácil, porque Israel, ele colocou literalmente isso, ele colocou o coração naquele filho. Ele amava José, então ele transferiu o amor de José, já que ele perdeu José, ele transferiu para Benjamim. E aí vai ser a luta, vamos ver. No 21, então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós essa angústia. Então, eles achavam que agora eles estavam colhendo aquilo que eles semearam com José. Imagine, né? Eles como irmão, vendo José sendo levado pelos mercadores e a angústia no olhar de José olhando para eles, sem acreditar no que eles estavam fazendo com ele. Tanto ódio, né? Mas havia um propósito por trás daquele ódio, havia um propósito. Nem tudo é o que os outros querem fazer mal contra você. Em muitos casos, é Deus também fazendo algo acontecer para lá na frente você conseguir compreender. No 22, e Rúben respondeu-lhes, dizendo: não vou lhe dizer eu? Não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. Então, eles estão agora com a dor da consciência, sabe? A pessoa que tem a consciência manchada, ou ela fez algo contra alguém, ela pode mudar de país, ela pode viajar, ela pode ir para o paraíso na terra, mas a consciência dela vai com ela. Então, ela não pode fugir do seu passado. E o passado dela vai estar sempre surgindo, aparecendo novamente, para atormentar ela. Enquanto você não se consertar com Deus, enquanto você não se consertar com o seu passado, enquanto você não resolver esse problema que você tem dentro de você com Deus, o seu passado vai continuar te perseguindo. Para pensar nisso. No 23. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou, porque José ouviu aquela conversa. Ele ouviu o que os irmãos estavam falando. Imagine o quanto mexeu com ele, o duro que foi ouvir aquelas palavras. Depois tornou a eles e falou-lhes. E tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo e que lhes restituísse o seu dinheiro
a cada um no seu saco, e lhes desse comida para o caminho, e fizeram-lhe assim. Então, aqui também, José estava sendo bem malzinho, né? Preparando uma armadilha para eles, né? Devolvendo o dinheiro no saco. No 26. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco para dar pasto ao seu jumento, na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro. E ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? Por quê? Se eles foram acusados de serem espias, então eles tinham espias também trabalhando para José, né? Mais ou menos uma teoria assim da conspiração. Então, aqueles espias devolveram o dinheiro deles. Seria mais ou menos uma coisa assim, eles ficaram atônitos, sem saber o que fazer. No 29. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. E dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filho do nosso pai. Um não existe, um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o Senhor da terra, nos disse, nisto conhecereis que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos e tomai para a fome das vossas casas e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão e negociareis na terra. E aconteceu que, despojando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com o seu dinheiro no seu saco, e vieram os pacotes com o seu dinheiro, eles e seu pai e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado. José já não existe e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim? Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-los para ti. Entrega-o à minha mão e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Então Israel agora temeu, né? Ele se viu em aperto, e depois de ver o dinheiro no saco, então o medo aumentou ainda mais. Então, aí ele se agarrou mesmo, o filho não. O outro filho da mesma mãe se perdeu, e esse aqui também vou deixar ir para o Egito para se perder? Não, eu vou garantir ele aqui comigo. Mas a fome iria aumentar, né? Olha só, quando você coloca o coração em alguém, né? E sabe, é tão sutil que você talvez nem perceba que colocou o seu coração no seu filho, ou no seu marido, ou no seu trabalho, na sua riqueza. E na hora em que você se vê apertado para perder isso, né? Ou esse seu filho, por exemplo, você teve sempre ele junto de você. Agora ele vai casar, aí você se vê com ciúmes, você se vê naquela condição não querendo soltá-lo, rejeitando a nora, ou rejeitando o genro, enfim, em N situações. Aí você vai adaptar de acordo com a sua. Tem pessoas que no trabalho, quando elas ouvem que vai ser despedida, elas entram em choque, né? Elas ficam até doentes, porque elas não querem perder aquele trabalho. Então elas não estão considerando que Deus pode dar algo muito melhor para elas. Elas acham que aquele é o único trabalho para a vida dela. Então não considere as circunstâncias. E diante das dificuldades, você vai conhecer a si mesmo. Deus permite as dificuldades para que a gente possa nos conhecer. Gênesis 43. Eu vou começar pelo comentário do bispo, diz, a fome persistia. Por isso os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar mais mantimento. Levaram muitos presentes e mais uma vez prostraram-se diante dele. Até então não sabiam que o governador com o qual negociavam era o irmão que haviam desprezado. José lhes preparou um banquete. Que grande lição! Imagine, ofereceu uma mesa farta para aqueles que só lhe causaram mal. José foi capaz de fazer isso porque havia deixado o passado para trás. Ele aprendeu a esquecer e assim
pôde permanecer e crescer na fé. Com isso, fez exatamente como diz o texto sagrado: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Romanos 12, 17. Então, agora vem a parte da fé. Se nós podemos imitar alguém, vamos imitar a atitude de José. Eu sei que você foi ferido, machucado, fizeram-lhe mal, te injustiçaram, mas tudo isso aconteceu para que você pudesse conhecer o Senhor Jesus. Agora, o que não vale a pena é você continuar carregando esse mal em você, né? O perdão é uma arma tão poderosa de Deus. Quando você libera o perdão para alguém, você se liberta completamente daquela pessoa, porque enquanto você não perdoar, aquela pessoa faz parte da sua vida a todo instante. Você vai comer, você está pensando nela e fazer o mal para ela. Você viaja, você pode ir para o paraíso na terra, mas lá naquele lugar paradisíaco, você está lembrando daquela pessoa que te fez mal. Então, enquanto você se manter assim, você vai ser prisioneiro do passado, prisioneiro na sua mente. A pior coisa, a pior condição que tem para o ser humano. Olha só. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo: fortemente nos protestou aquele homem, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviardes, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse: não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel: por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram: aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: traze vosso irmão? Eu tô rindo porque a situação é engraçada, né? Porque Israel falou: vocês não deveriam ter dito que tinha outro irmão. Mas eles falaram: não, mas eles... José, né, governador do Egito, perguntou para nós, porque ele sabia de todas as coisas, não tinha como esconder. A mesma coisa é com Deus, não tem como a gente esconder uma coisa de Deus, porque Deus já sabe de tudo. Aí o 8 ele diz: então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo e levantar-nos-emos e iremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel seu pai: pois que assim é, faze isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossas mãos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias de mirra, terebinto e amêndoas, e tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também os vossos irmãos, e levantai-vos, e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim, e eu, se for desfilhado ficarei. Então aqui ele assumiu de fato e de verdade, tirando o coração de Benjamim e colocando de volta no lugar que ele pertence, que é em Deus. Por que Deus desafiou Abraão a dar o próprio filho? Foi justamente por isso. Porque Deus ele queria que Abraão não colocasse o coração em Isaac. Então Deus desafiou pedindo Isaac a Abraão. Nós não podemos colocar o nosso coração em nada deste mundo. Aí o 15. E os homens tomaram aquele presente e o dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse aos que estavam sobre a sua casa: leva esses homens a casa e mata rezes e prepara tudo, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia.
E o homem fez como José dissera, e o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e dizia, por causa do dinheiro que tendes, voltou nos nossos sacos. Fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e as nossos jumentos. Agora imagine, né? A dor que eles estavam sentindo, o desespero, porque agora eles tinham uma responsabilidade enorme, né? Estavam com Benjamim com eles. Eles prometeram algo para o pai, então imagine o desespero que estava entre eles. No 19. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa e disseram, ai, Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os vossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar o mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. Trouxe-lhes fora a Simeão. Que legal. Paz seja convosco. Ali começou a paz, né? Ali houve a tranquilidade. Agora imagine quando o perdão foi liberado. Aí o 24. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água. E lavaram seus pés, e também deu pasto aos seus jumentos, e prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali havia de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinha em suas mãos, inclinaram-se a ele até a terra, e ele lhes perguntou, como estavam? E disse, vosso pai, o ancião, de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram, bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E baixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo, de quem falaste? Depois ele disse, Deus te dê a sua graça, meu filho. Ele dando muitos sinais de quem ele era, mas eles não percebiam. E no 30, e José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. E procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se, e disse, pão de pão. O comentário do bispo diz o choro de José. Era muito difícil para José controlar as lágrimas, mas ele tinha que agir pela razão e não pelo coração. Isso é muito importante. Quantas pessoas já foram prejudicadas por tomarem decisões baseadas em emoções? O Espírito Santo nos concede sabedoria para que saibamos agir diante de situações delicadas. É só pedir a Ele sem duvidar. Está escrito em Tiago 1, 5-6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e se lhe há dado. Sabe, você que é mãe, pai, filho, esposa, funcionário, empregador, empregado, enfim, você deve pedir sempre sabedoria a Deus, porque Ele falou, Ele dá. Peça sabedoria a Deus para lidar com seu filho que está rebelde ou saiu de casa. Peça sabedoria a Deus para você lidar com seu marido, na sua casa, com a sua esposa, no seu trabalho, com os funcionários, com seu patrão. No 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, nada do que nós fazemos pode haver nenhuma sombra de dúvida. Tem que ser feito com a fé. E fé, você não precisa ver, nem tocar, nem sentir. Fé é você crer que o que está prometido sobre a palavra de Deus irá se cumprir na sua vida. Seguindo para o 32. E serviram-lhe à parte, e eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade.
do que os homens se maravilharam entre si. E apresentou-lhes a porção que estava diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Que lição, né? Aqui ainda os irmãos não sabem quem é José. Ele ainda não havia se revelado. Mas uma evidência estava ali também. Eles se sentaram em ordem, né? Como se José soubesse, como se aquele homem egípcio soubesse a ordem dos filhos e colocasse exatamente como ele se sentava. Bem, as coisas vão melhorar e muito. Nós vamos ver o que vai acontecer com eles. O próximo capítulo vai tratar sobre isso. Só lembrando que nós lemos a meditação de segunda a sábado. E eu deixo o domingo livre justamente para que você possa voltar a meditar em algum capítulo, ou se você perdeu, né, o trabalho, eu entendo. Às vezes não dá para você ouvir, não dá para você seguir como eu venho mandando, mas o mais importante é que você tire um dia para você recuperar o que você perdeu e você não pare, né? Siga meditando, siga ouvindo, ainda que atrasado, mas o importante é que você não despreze essa meditação, sabe? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ainda que você pegue o atrasado, né? Vai recuperando as mensagens atrasadas, mas faça isso, não despreze, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Uma excelente meditação. Continue analisando os fatos do que nós lemos aqui, porque Deus vai continuar falando com você. Partilhe esse vídeo com alguém, tá? E não esquece de dar o seu gosto. Fica bem.